Olá pessoal, aula 6.1 aqui, identificação ao público. Hoje a gente vai conhecer e falar um pouquinho sobre como que a gente vai traçar o perfil da nossa audiência, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o termo persona. A gente vai desenvolver aí esse personagem para quem eu quero direcionar a minha fala, tá? E aí eu vou começar a aula falando um pouquinho sobre quando a gente quer se comunicar com todas as pessoas, a gente acaba não se comunicando com ninguém. Como assim, Alisson? Eu preciso direcionar e entender o público que está assistindo, pelo menos no começo do meu conteúdo, da minha criação de conteúdo. Por quê? Porque fica muito mais fácil eu criar um conteúdo de qualidade quando eu tenho um público, uma visão de um público definido, tá? Então, quando eu tenho e tento falar com vários grupos, várias pessoas diferentes, significa que eu vou ter um trabalho muito maior e acabo não me conectando com ninguém, de verdade. Então, aquele sentimento de estar falando para aquela pessoa, de estar falando para aquele determinado grupo, passar e transmitir essa sensação de conexão, não vai acontecer. Então, a primeira dica que eu dou é a gente fazer a criação de uma persona. E que danada é persona, né? Eu tenho duas formas de enxergar isso. Primeiro, a criação de uma persona em relação a eu, Alisson, que estou me posicionando. Então eu crio, às vezes, um personagem para que esse personagem se conecte com a audiência, ou eu crio ficticiamente aqui, né, na minha cabeça, crio um personagem fictício para que fique mais fácil eu entender a linguagem, a forma de me comunicar com ele. Então vamos lá. Vamos supor aqui que eu quero produzir um determinado conteúdo e essa aula que eu preparei aqui para vocês, esse roteiro, eu idealizei para alunos que têm ali entre 16 anos até 45 anos. Um exemplo, pode ter pessoas que estão assistindo esse curso que são mais velhas ou mais jovens, enfim, não sei. Mas a minha comunicação, a minha forma de lidar, de dar exemplos, por exemplo, são exemplos focados em pessoas que estão no mercado de trabalho ou que estão próximos a entrar no mercado de trabalho, próximos a ter um primeiro emprego. Então, tudo isso eu trago para as minhas aulas, que são exemplos de posicionamento digital no LinkedIn, né? Então, quando eu começo a traçar, são homens e mulheres focados no ingresso da área de trabalho. Então, adolescentes e adultos que estão começando a carreira, querendo fazer uma produção de conteúdo digital. São adolescentes e adultos que estão querendo conhecimento sobre produção audiovisual e equipamentos. Então, tudo isso aí eu consigo definir porque eu criei uma persona, eu imaginei a pessoa de fato que está assistindo. Então fica muito mais fácil para a gente se comunicar, para a gente dar exemplos. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Então, assim, como é que eu faço para de fato eu conhecer essa persona, para eu criar esse personagem? Eu tenho algumas perguntas que eu coloquei aqui que a gente pode começar a buscar a resposta para elas e cada vez mais a gente começa a identificar essa persona fictícia, né, para que eu possa criar meu conteúdo. A primeira delas é quantos anos ela tem. Então a média ali de idade, né, que esse meu personagem, que essa minha audiência vai ter. Onde é que ela mora? O que é que ela faz no dia a dia? Então vamos começar a imaginar. Né? Ela mora aqui na cidade de João Pessoa, no dia a dia ela está ou finalizando a escola ou está se formou recentemente agora na parte do ensino médio e está entrando no mercado de trabalho, está fazendo algum tipo de curso, capacitação para melhoria, para começar alguma atividade profissional, né? Está aqui conhecendo também, fazendo uma imersão relacionada a conhecimento de novas tecnologias, produção audiovisual. Eu começo a entender mais ou menos a rotina dessa pessoa. Então, quais redes sociais que ela mais usa? Então, ela usa mais o Instagram, então o meu foco, minha comunicação vai ser mais direcionada para a produção de conteúdo para o Instagram. É YouTube, essa pessoa gosta de fazer podcast, ela tem um bom relacionamento e um engajamento com pessoas ali para trazer, para fazer podcast, entrevistas. Né? O que é que ela gosta de fazer? Que rede social ela tem? Que tipo de conteúdo ela consome? Ela gosta o quê? De produzir vídeo, ela é fotógrafo, né? Gosta de fazer fotos, publicar fotos, edição de vídeo, edição de foto. O que é que ela gosta? Qual é o tipo de mídia
que ela se comunica, né? Qual é o tom, o formato de comunicação e o tom de comunicação que ela utiliza, lembrando aquelas nossas primeiras aulas. Então, que dores e desafios que ela tem, quais são as dificuldades que a pessoa enfrenta para começar na carreira. Então, eu coloquei aqui que a gente tem um recurso financeiro limitado para a gente começar a trabalhar, mas que não é impossível, que a gente pode começar a trabalhar com um smartphone, com um tripézinho barato, com outras coisas, que a gente focar, se a gente focar muito mais na produção de conteúdo e qualidade do conteúdo que a gente entrega, é muito melhor do que eu estar pensando ali no equipamento que eu vou utilizar, que muitas vezes para entregar uma porcaria de conteúdo, entende? Então, a gente começa a direcionar e ver os lados negativos e positivos e solução para essas dores. E o que é que ela busca aprender? Resolver, sentir quando consome esse determinado conteúdo. Então, o que é que eu quero passar? Passar tranquilidade, passar que a pessoa consegue, passar que os desafios vão ser superados, que a gente consegue realmente atingir, entregar uma boa qualidade de trabalho, de resultado de trabalho, mesmo com equipamento mais barato. Né? Então, assim, enfim, eu vou começando a criar essa história e conhecendo e ficando cada vez mais próximo dessa persona, desse personagem, e aí eu vou conseguir uma conexão muito melhor, uma empatia por parte do público que vai se conectar também junto comigo. Compreenderam? Então, algumas ferramentas que a gente tem aqui que a gente pode utilizar para fazer a persona. Alisson, eu tenho uma quantidade de seguidores já na minha rede social e quero começar a trabalhar para produzir esse conteúdo cada vez mais direcionado e segmentar ali e entender melhor a minha audiência para que eu possa construir um conteúdo melhor. Isso eu falo do teu pessoal e falo também, por exemplo, se eu estiver fazendo uma gestão de uma rede social de um terceiro, estou aqui com um corretor de imóveis. Né? Vou dar algumas orientações para esse corretor de imóveis, como é que eu vou ali utilizar algumas ferramentas para que ele possa fazer uma gestão da audiência dele, dentro do público, né, que segue ele e tal, e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para a gente criar essa persona, essa audiência direcionada aqui. Fazendo enquetes, lembra aquela ferramenta de enquetes no Instagram, trazendo um conteúdo que seja de relevância, a gente está sempre atualizado no que está acontecendo, principalmente no nicho que ele quer fazer uma ação. Então ele é especializado em imóveis de luxo, é um cara que é especializado em flat, é um cara que é especializado ali em locação comercial. Então ele começa a entender, pega ali, por exemplo, alguma novidade que tem relacionada a alguma lei de mudança, alguma lei, por exemplo, estava em alta agora em João Pessoa, uma lei sobre o gabarito de altura da praia. Então, ele começa a engajar, começa a conhecer o perfil das pessoas que estão ali, lançando, por exemplo, uma enquete, o que é que as pessoas acham relacionado à alteração da lei que muda o gabarito, aí utiliza vídeos de comunicação de pessoas que já têm uma autoridade sobre o assunto, por exemplo, uma fala de um secretário de turismo, uma série do secretário de desenvolvimento e infraestrutura da cidade, e aí faz um debate, pode trazer ali essa enquete sobre a opinião que o secretário deu, enfim, fazer ali uma movimentação e provocar a audiência dele para que ele conheça, saiba mais ou menos o que é que a audiência dele está pensando. Fazendo ali, caixinhas de perguntas, tanto da produção de novos conteúdos e saber o que é que as pessoas querem. Então, vou abrir aqui uma caixinha de pergunta focada em o que será que essa galera quer que eu poste aqui no meu Instagram. Eu tenho essas pessoas normalmente me seguem, são meus familiares, amigos de amigos, e o primeiro ciclo é esse fechou, ali que a gente tem no Instagram. Como é que eu vou fazer para ultrapassar essa bolha? Então, eu vou começar a perguntar às pessoas que tipo de conteúdo elas querem, tranquilamente, não tem problema algum. Eles vão começar a fazer ali uma sugestão, corretor, me traga ali informações sobre... ainda está valendo a pena fazer investimento de flat em João Pessoa? Como é que está o mercado para os próximos anos? Eu moro em Salvador, estou pensando em mudar com minha família para João Pessoa. Como é que é? Então, eu dou margem para que essas pessoas comecem a fazer perguntas também e me ajudar na criação desse conteúdo inicialmente. É uma opção também. Fazer pesquisa no Google Forms. Então, o Google Forms é uma ferramenta que eu posso estar utilizando para fazer um questionário padrão e começar a fazer um levantamento. Então, vamos supor, eu tenho aqui, levando sempre o cenário desse corretor, tá? Fictício. Estou indo ali, estou começando a fazer alguns relacionamentos juntos com outras, com construtoras na cidade. Então, vou ali,
pego a minha audiência e começo a focar e fazer ali uma pesquisa mesmo, que eu possa levar os dados dessa pesquisa para a construtora para fazer, por exemplo, estratégias de perdão, estratégias de venda e prospecção, baseado ali no levantamento que eu fiz dentro da minha pesquisa. Então são números reais que eu consegui atingir de dados interessantes que sejam para aquela construtora que eu tenho parceria, e eu consigo levar, fazer um relacionamento, buscar ali estratégias para que eu possa tá ou fazendo novos relacionamentos, né, e tendo oportunidades de, cara, esse cara aqui realmente é um cara diferenciado, ele vai vou indicar ele aqui para fechar negócio para mim e tal. Então, o Google Forms também é uma forma da gente fazer levantamento da nossa audiência e saber melhorar cada vez mais esse personagem, esse direcionamento de conteúdo que eu estou criando, tá? E, por fim aqui, outra ferramenta, aquela questão do direcionamento, entendimento, né, o monitoramento dessas métricas relacionadas a curtidas, relacionadas a comentários, para que eu possa seguir produzindo ou não conteúdo focado, né, nessas métricas. Então, se eu fiz uma determinada publicação focado sobre inovação na cidade de João Pessoa, ou chegada, por exemplo, eu fiz um artigo dentro de uma publicação e um acompanhamento de uma projeção dos próximos anos de chegada de novas empresas e grandes empresas, startups ou big techs que estão trazendo inovação e investimento dentro do estado da Paraíba ou João Pessoa, e gerou uma série de comentários positivos. As pessoas, caramba, que massa, tal, isso é novidade, eu nunca vi. Então, sempre que eu tiver comentários positivos, compartilhamentos, salvamentos, curtidas, é um índice que eu estou no caminho certo, que eu possa, a minha audiência está gostando daquele determinado conteúdo, e aí eu vou produzir mais sobre aquilo ali, tá? Lembrando, ajuste sempre o tom de comunicação, então a linguagem que você vai utilizar, ela é extremamente direcionada ao público que você está, né, interagindo. Então, se eu estou fazendo uma aula aqui com vocês, trazendo um conteúdo mais leve, mais didático, de forma de fácil aprendizado, não trago termos difíceis. Sempre que eu trago um termo difícil ou alguma novidade, eu estou tentando sempre aqui trazer o significado para vocês, a aplicação disso de forma prática. Então, esse tom, essa comunicação, ela tem que ser direcionada para o público que você está querendo atingir, a tua persona, tá? Então, eu tenho alguns tipos de linguagens diferentes para cada um tipo de plataforma que eu uso. Já falamos isso quando falamos de plataformas de transmissão de conteúdo digital, que é aquele tom mais informal. Então eu tenho o Instagram, tenho o TikTok, eu tenho um tom mais profissional, um tom mais técnico. Então eu vou ali no LinkedIn, né? É uma plataforma que é mais séria, a transmissão dos artigos e conteúdos e comentários que eu faço. E também inspiracional. Aí eu tenho plataformas de upload de imagens, né, de vídeos aí para podcasts, YouTube, enfim, tudo. O tom de comunicação ela vai determinar, inclusive, a forma que eu vou me comunicar com essa minha audiência, com a minha persona e a plataforma de transmissão. Então o ajuste é extremamente importante. Estamos chegando aqui ao final da aula. Erros comuns ao se comunicar com o público. Alguns erros. Falar difícil demais, como eu falei. Trazer sempre um termo claro, depende também da audiência, da tua persona. Eu sou advogado tributarista, por exemplo. Se a pessoa com quem eu quero me comunicar, ela está focada em outros profissionais, aí os termos são jargões, né? São termos que têm um significado específico dentro da área que eu atuo. Mas eu sou advogado tributarista e a minha comunicação que eu quero são para pequenos empreendedores, são para jovens, é uma comunicação fácil, então eu tenho que adaptar a minha linguagem para que eu seja entendido. Então, falar difícil demais, às vezes, para um público que não é o público da tua persona, então aí já tem um erro bem comum, né? Outra coisa, ser genérico demais. Eu falar de forma abstrata, falar vamos supor, vou voltar àquele exemplo do corretor. Invista em João Pessoa. Né? João Pessoa é a cidade que mais cresce dentro do Nordeste do Brasil. Tá, beleza, e aí? Né? Agora, quando eu trago uma coisa direcionada, trago números,
trago opções de investimento para a pessoa de determinados níveis. Então eu tenho um cara que é funcionário, um cara que é investidor de alto padrão, um cara que é investidor médio, e independente da condição que você tem, você consegue investir de alguma forma, eu trago solução em vez de problema, aí beleza. Aí eu deixo de ser genérico demais, porque aí eu não crio uma conexão. Ser genérico demais, eu não crio conexão com a audiência, tá? E outra coisa que eu falo sempre é autenticidade, né? Você tem que ser autêntico. Então, eu imitar outras pessoas acaba não sendo natural. Então, eu tenho uma forma de dar aula, eu tenho uma forma de conversar com vocês. Só que vai chegar outro professor, como outras aulas que a gente assistiu durante o curso, ele não vai dar aula, não vai ministrar aula igual que eu estou falando aqui com vocês. Cada um tem um jeito específico de ministrar aula, tem uma formalidade, tem um jeito que você se sente mais à vontade, entendeu? E aí acaba que se você vai imitar outra pessoa da internet, acaba que não sai de forma natural e não cria também essa conexão. Né? Fica um negócio estranho, fica um negócio esquisito. E você tentar fazer natural, ser natural de uma forma que você normalmente não é. Então fica a dica, autenticidade, criação de conteúdo autêntico, né? De você não estar fazendo trends, aí vamos lá. Trends são coisas que criam uma certa comunidade, uma conexão com as pessoas, mas por que não fazer uma trend de uma forma que eu traga também uma inovação? O sempre pensar diferente é que eu sempre estimulo as pessoas. Não fazer mais do mesmo, né? Principalmente com a utilização de inteligência artificial, quando a gente substitui o nosso processo criativo para que a inteligência artificial crie e não nos auxilie na formação da nossa criação. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu não vou dar a responsabilidade, por exemplo, para a IA criar o conteúdo para mim. Ela vai ser uma ferramenta para que eu execute a minha criação. O processo criativo tem que partir da gente. A partir do momento que eu coloco estímulo sempre a IA para nos desenvolver conteúdo, aí é onde está o problema, porque ela vai entregar mais do mesmo para várias pessoas e a gente acaba sem ter como evoluir. Então, quem pensa diferente, a gente tende a entregar uma coisa, criar novas conexões, ser visto por mais gente, fazer diferente traz resultado. Então, não faça mais do mesmo, nem tente imitar pessoas. Tenha a sua autenticidade, produza conteúdo de acordo com o que você achar coerente aí, tá? Então, pessoal, fale de forma simples, use exemplos do dia a dia, se coloque no lugar da persona, no lugar da audiência, né? Para que você consiga realmente criar esse vínculo emocional e a tua entrega, o teu engajamento, ele cresça cada vez mais. Então, a persona, ela serve como uma bússola para você. Então, você está ali, ela está sempre te guiando, dando norte para a criação de conteúdo e, com certeza, um engajamento muito maior e uma conexão muito maior com a tua audiência. Tranquilo? Valeu, até a próxima aula.